Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Professora Lígia, e hoje nós vamos estar falando a respeito do sistema respiratório, né? As últimas aulas nós falamos a respeito aí do sistema digestório, quais eram as funções, né? Quem lembra quais são as funções do sistema digestório? Né? Mastigação, a digestão, a absorção e a eliminação. O sistema respiratório, pessoal, tem a função aí das trocas gasosas. O que seriam as trocas gasosas? As trocas gasosas é capturar o oxigênio do meio aqui, ambiente onde nós estamos, o oxigênio produzido aí pelas algas e pelas plantas, que a gente sabe que nós não conseguimos produzir oxigênio, né? E retirar do nosso organismo o gás carbônico. Ué, mas o que esse gás carbônico está fazendo dentro do nosso organismo? O gás carbônico, pessoal, ele é produzido a partir da queima desse oxigênio que a gente leva para dentro do sangue, o sangue leva até a célula, e a glicose, que eu expliquei para vocês na aula passada, que o nosso sistema digestório vai pegar os nutrientes dos alimentos, né? Vai quebrar, vai tornar em partículas menores, jogar no sangue, e o sangue vai levar até as células. A mesma coisa, o nosso organismo vai pegar o oxigênio do meio, vai ser jogado no sangue e o sangue vai levar até as células. E aí, esses dois componentes, que são glicose mais oxigênio, a glicose pegada lá pelo sistema digestório e o oxigênio, né, retirado aqui do meio pelo sistema respiratório, esses dois componentes aí são levados até nossas células. Tem uma estrutura lá dentro da nossa célula que queima, faz a queima dessas duas substâncias e produz energia para a gente sobreviver. Então, nós vamos entender como é que isso funciona. Mas antes disso, eu vou apresentar para vocês o sistema respiratório, né? O sistema respiratório é formado aí, então, pela cavidade nasal, né? Nós temos aqui essa parte de dentro daqui do nariz, que é a cavidade nasal, tem os chamados seios nasais, né? As narinas, né? O nariz, a narina, né? A boca também, né? O importante da gente respirar pelo nariz, pessoal, porque no nariz existem aí um muco e pelos, tá, gente? Isso é muito importante. Por quê? Porque esse muco e o pelo que tem dentro do nariz da gente, ele acaba evitando que vá para nossos pulmões algumas partículas de sujeira, tá? Até mesmo algumas bactérias, alguns vírus, eles são retidos por esse muco e por esses pelos. Claro que em algum momento pode acontecer aí do vírus entrar para dentro do pulmão, da bactéria entrar, mas é quando a gente fica muito exposto. Mas a maioria das vezes eles ficam ali parados no nariz, no muco que nas nossas narinas produzem, né? E o pelo, tá? Então a importância de respirar, porque tem algumas pessoas que respiram muito pela boca, isso não é interessante pra gente, tá? Então a laringe, né, que é uma região que fica aqui, que eu já mostrei para vocês, acho que na aula retrasada, né, que tem uma estrutura aqui chamada glote, epiglote, que enquanto a gente está respirando, ela está aberta, né? Quando a gente engole, ela fecha, que é para o alimento não ir para o lado do pulmão, não descer aqui para o lado da traqueia. Né? O alimento não pode descer para aqui, porque se descer para aqui, a gente vai tossir até expulsar esse alimento. Tá, também tem os pulmões, né? Os dois pulmões aí. O diafragma, que é um músculo que fica embaixo dos pulmões aqui, que ele serve para ajudar os pulmões a contrair e relaxar, né? Temos aí também a traqueia, que é essa estrutura aqui, ó, em azul, né? Os pulmões, novamente. Os brônquios, que são essas ramificações mais calibrosas aqui, né? Então tem a traqueia e tem essas ramificações aqui, né? Que são chamadas de brônquios. Tem os bronquíolos, que são essas ramificações mais fininhas que estão dentro dos pulmões aqui, ó, parecendo galinhas de árvores, né? Ou parecendo raízes, aqui são os bronquíolos, né? Que são um tubo um pouquinho mais fino que ramifica aí os pulmões, tá? E tem os alvéolos pulmonares, que parecem uns cachinhos de uva, que é a parte final, porque nós temos um tubo, então o tubo é aqui a narina, né? Os narizes, e ele vai
finalizar onde? Vai finalizar nos alvéolos pulmonares, que são tipo como se fosse caixinhas de uvas que estão interligados ali com as veias, né, com os capilares, né, que é onde ele vai capturar aí, vai tirar para fora o gás carbônico do sangue e vai jogar lá para essas capilares, para essas veinhas miudinhas que estão ao redor dos nossos pulmões, vão jogar lá para dentro do sangue, vai fazer a passagem desse oxigênio lá para dentro do sangue, ok? Então, nós temos aqui, tá, gente, os vasos sanguíneos. Eu coloquei esse vaso aqui para vocês entenderem como é que funciona. Então, os vasos sanguíneos são veias, né, as artérias e os capilares. A veia a artéria é a mais calibrosa, depois vem a veia um pouquinho menos calibrosa e depois vem os capilares menos calibrosos ainda, né? Então, dentro desses vasos sanguíneos circulam algumas células. Essas aqui são as células vermelhas do nosso corpo, né, do sangue, que a função dela é transportar o oxigênio para todas as células do nosso organismo. Aqui, esse branquinho que vocês estão vendo aqui são os glóbulos brancos, são chamados leucócitos. As funções dele é a defesa do nosso organismo, vai defender contra bactérias, fungos e vírus, né? E tem uma água amarelada aqui entre, né, essas células, que são chamados de plasma sanguíneo, é onde contém todos os nutrientes retirados lá dos alimentos pelo intestino e jogado no sangue. E também não está aqui, mas também tem uma estrutura chamada plaquetas, que a função dela é conter hemorragia. Então, quando a gente corta a mão aí, algum local do nosso corpo começa a sangrar, logo estanca, né? Logo para. Coagula o sangue e para, mas é porque existe um componente aqui dentro do sangue chamado plaquetas que faz essa função de coagulação sanguínea, ok? Então, o sistema respiratório, gente, ele é formado por todas aquelas estruturas que eu já acabei de mostrar para vocês, né? As fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares, né? Os pulmões, são os órgãos que formam o sistema respiratório. O sistema respiratório tem duas funções, que são as trocas gasosas, que é aquilo que eu falei para vocês, que é pegar o oxigênio do meio ambiente, jogar para o sangue e retirar do sangue o gás carbônico. Nós, mamíferos, né, os répteis também são assim, as aves são assim, conseguem retirar aqui do meio ambiente, né, do ar, o oxigênio através dos pulmões. Os peixes, eles também precisam de oxigênio, só que aí eles têm outros órgãos que fazem esse papel de retirada do oxigênio da água, porque a água ela não tem apenas só o H2O, que é a molécula que forma a água, misturado ali, dissolvido na água, tem oxigênio também. Mas para o peixe, para os animais aquáticos, retirarem esse oxigênio da água, tem que ter um órgão específico, né? Esse órgão específico são chamados brânquias. Então, retira da água o oxigênio através das brânquias, tá? E tem uma outra função, que é a produção de energia. Então, quero fazer uma comparação com vocês, para vocês aqui. O nosso automóvel, um carro, uma moto, ele só se movimenta através do seu combustível. Se colocar o combustível, ele vai conseguir, né, movimentar. Se não colocar o combustível, ele não se movimenta. O nosso corpo é a mesma coisa, gente. Ele só consegue sobreviver, só consegue desempenhar todas as funções que nós desempenhamos porque nós colocamos no nosso organismo dois componentes essenciais que são chamados de combustíveis naturais para a gente, que são, no caso, a glicose e o oxigênio. A glicose é retirada dos alimentos através do sistema digestório e o oxigênio é retirado do meio ambiente, aqui do ar, né, através dos pulmões. Então, são dois componentes. Eu gosto de fazer essa comparação do automóvel, do carro, porque a gasolina também não é 100% gasolina. A gasolina tem gasolina e álcool. E é um combustível que é levado até o motor do carro queima aquele combustível para produzir calor para o carro poder funcionar. A mesma coisa, a glicose é retirada dos alimentos através do sistema digestório, jogado no sangue. O oxigênio retirado do ar através do sistema respiratório jogado no sangue. Esses elementos são levados até as nossas células para poder ser queimadas,
né, para produzir energia para a gente poder sobreviver. Então tem aqui, ó, a representação de uma célula nossa. Nós possuímos células eucarióticas e nós temos essa estruturazinha aqui, ó, como se fosse o motor do carro, que são as mitocôndrias. Olha ela aqui, ó. Esse motor do carro, esse é o motorzinho da nossa célula, né? Ele pega, gente, a glicose mais o oxigênio que a gente acabou de ingerir aí, né? De colocar para dentro do nosso organismo, e as células sanguíneas levaram para as nossas outras células, vão pegar essas duas substâncias e vão queimar aqui na mitocôndria para produzir energia para o nosso corpo continuar funcionando, para a gente continuar vivo. Se não fosse glicose e oxigênio, não tinha produção de energia, tá? Por isso que falam aí que os carboidratos, eles são substâncias que a função dele é a produção de energia, né? Os outros componentes que a gente ingere do alimento, cada um tem suas funções específicas, função de formar novas células, de formar novas estruturas, né? De formar vitaminas, de formar proteínas para o nosso próprio organismo, pega e produz as nossas próprias proteínas, mas o oxigênio e a glicose, a função dele é produzir energia para o nosso organismo continuar funcionando, tá? Então, por isso a importância dessas duas substâncias. Então, olha só, essa estrutura aqui é chamada traqueia, essa estrutura que nós temos aqui, né? A traqueia, ela é formada por músculo e cartilagem. Então, o oxigênio desce aqui, ó, pela traqueia, vem para os brônquios, se ramifica para os bronquíolos, e uma estrutura minúscula que nós temos são os alvéolos pulmonares, né? Que são essas estruturas aqui, ó. Então, ó, veio de lá de cima e parou aqui, né? O oxigênio parou aqui. Aí o oxigênio vai para a corrente sanguínea, vai passar para a corrente sanguínea, e o gás carbônico que está lá no sangue, que tem que ser mandado para fora, volta para aqui para dentro, né? Então ela sai do sangue, ela é jogada dentro desses cachinhos de uva aqui. São estruturas minúsculas, tá, gente? A gente só consegue enxergar através do microscópio. Né? Então, ó, o oxigênio que desceu aqui, parou aqui, né? Ele tem que ir para algum lugar. Para onde ele vai? Vai para o sangue, vai para o vaso sanguíneo, vai para o sangue. E o gás carbônico que está aqui, ó, envolvendo os alvéolos, que está lá no sangue, envolvendo os alvéolos, ele vai sair do sangue, vai vir para dentro dessa estrutura e depois vai ser mandado para fora. Vou mostrar uma estrutura aqui que mostra melhor, né? Ó. Então, dentro dos pulmões são formados esses chamados alvéolos pulmonares. Cada gominho desse aqui, ele é muito irrigado, vocês podem observar, tem muitas irrigações de vasos sanguíneos, né? O vermelhinho, ele está recebendo o oxigênio daqui de dentro. Então, o oxigênio que chegou aqui nos alvéolos pulmonares vão passar para a corrente sanguínea e vão para o corpo através do vermelhinho. Esse azulzinho aqui, ele está chegando nos alvéolos. Ele está chegando cheio de gás carbônico, ele vai ser jogado aqui para dentro do alvéolo, para os alvéolos pulmonares jogar para fora. Então, ó, tá vendo? Ó, os vasos sanguíneos, ó, cheio de gás carbônico que manda para dentro do alvéolo. O alvéolo está cheio de oxigênio que manda para o vaso sanguíneo. E o vaso sanguíneo vai distribuir em todas as células do nosso organismo. Novamente, ó, entrando o oxigênio para dentro dos alvéolos pulmonares, para dentro dos cachinhos de uva, né? Vocês podem ver que está bem irrigado, muitos vasos sanguíneos. Então, ó, o oxigênio que está entrando e está chegando dentro dos alvéolos pulmonares, ele vai chegar dentro daqueles cachinhos de uva e vai ser jogado para dentro dos vasos sanguíneos, ele vai passar para dentro dos vasos sanguíneos. O nosso organismo arruma um jeito desse oxigênio lançar esse oxigênio para dentro dos vasos sanguíneos. E o vaso sanguíneo, né, que está representado pelo azul aqui, né, tá trazendo do corpo gás carbônico de todas as células, gás carbônico que não pode ficar no nosso organismo, porque o gás carbônico ele faz mal para o nosso organismo, ele vai ser jogado para dentro do alvéolo, tá vendo, ó? O gás carbônico aqui, né, mostrando aqui. Então, o oxigênio entra para dentro do vaso sanguíneo, né, vai para toda a parte do corpo e, né, o CO2, que é o gás carbônico, ele tem que ir para dentro do alvéolo para depois ir embora, ó. Dióxido de carbono vai embora, oxigênio entra,
né? Então, essa é a função do nosso sistema respiratório, fazer essas trocas gasosas, pegar o gás carbônico que está no sangue e mandar para fora do nosso corpo através da expiração, né? Joga para fora, e através da inspiração, que é esse processo de inspirar, joga esse oxigênio para dentro dos nossos pulmões, que vão até os alvéolos passam ele para o sangue levar até as células, para as células queimarem, né, e produzirem aí energia para a gente sobreviver, tá, pessoal? Então, eu gostaria que vocês, se tivessem alguma dúvida, entrassem em contato comigo. Qualquer dúvida, entra em contato aí no meu WhatsApp, né? E a gente na próxima semana nós vamos estar falando também, né, ao vivo através do Google Meet. E a gente tá aí para poder ajudar, tá, pessoal? Tenham uma boa semana, que Deus esteja abençoando a todos. Um grande abraço, tá? Tchau!